Eu gostaria de ter um pouco mais de entendimento sobre a salvação. Nossa salvação em Cristo Jesus, ela depende somente do Senhor Jesus Cristo ou dos nossos atos. Nós podemos perder a salvação ou não. O que devemos fazer para permanecer salvos em relação à salvação, o tópico. Olá, a paz de Cristo a todos. Essa pergunta que você acabou de ouvir aí é uma pergunta que muita gente faz. A dúvida que esse moço tem é a dúvida que muitas pessoas têm hoje e que entristece as pessoas o medo de perder a salvação. Agora vamos à resposta. Veja aí a resposta que esse moço teve. Se diante de ti Deus pôs a maldição e a benção. Se você escolheu as coisas com a maldição, não deve esperar para a benção. A escolha é dependente de você. A escolha é sua, né? Para ser salvo, você deve escolher. Pode escolher inferno, pode escolher a vida eterna. Mas a pergunta é: pode perder a salvação? Pode. Bom, essa mesma resposta que esse moço teve, muita gente tem hoje. Inclusive eu, várias vezes, eu escutei essa resposta. Agora, é interessante observar que a resposta que ele recebeu foi extraída da Bíblia. Está ali, como se pode observar, Deuteronômio, ali, onde fala ali a respeito de que a pessoa tem a escolha, pode escolher entre a vida ou a morte, entre a bênção e a maldição. E você viu que na resposta à pergunta foi que pode uma pessoa perder a salvação segundo o que foi respondido para esse rapaz ali. Agora vamos ver o que é que as Escrituras dizem. Porque essa resposta que ele deu é uma resposta que deixa a pessoa aterrorizada. Eu posso perder a salvação. E então vamos ver o que a Bíblia fala a respeito. Porque até usam esses textos da Bíblia, que são textos dirigidos ao povo de Israel, não tem nada a ver com a igreja é outro povo. Quando esse texto foi, Deus falou para Israel, a igreja nem existia ainda aqui na terra. Não existia. Nem mesmo Jesus estava aqui em carne. Jesus não tinha morrido e ressuscitado. Portanto, é uma resposta tendenciosa para escravizar as pessoas e manter as pessoas na escravidão do medo de perder a vida eterna. Mas vamos às Escrituras aí então, ver o que é que as Escrituras dizem. Elas são autoridade para a nossa vida. E depois voltamos em seguida. A condição miserável do ser humano. Efésios capítulo 2, versículo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Esta era a condição primária do homem. Agora aqui nós temos o processo da salvação. Colossenses capítulo 1, versículo 13.
Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. João, capítulo 15, versículo 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi, a vós outros, e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Efésios, capítulo 1, versículos 3 ao 7. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor, e nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por intermédio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Aqui nós temos nesse trecho que nós estávamos mortos. Essa era a nossa condição. E mortos, pessoa morta, um cadáver, ele não tem sentimento, ele não tem como fazer escolhas. É uma inércia total. Essa era a nossa condição, mortos. Agora veja que nós vimos a seguir aqui que Ele, está Deus, nos libertou. Então nós temos uma libertação. Nos libertou do quê? Do império das trevas, de lá onde nós estávamos mortos, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Isto é, nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, nós estávamos condenados ao lago de fogo. Então Deus veio, nos libertou, tirou as amarras da morte e nos transportou daquela condição de mortos para o reino de seu Filho, Jesus Cristo. E aqui Efésios 2, 8, 9 mostra que é pela graça que somos salvos, mediante a fé. E fica bem claro que não vem de vós, isto é, não vem de nós. Porque nós, na condição de mortos que estávamos, não teríamos a menor possibilidade de escolher a Deus, de escolher o nosso destino de salvação ou perdição. Então não vem do homem, não vem de nós, é somente de Deus, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Quer dizer, nada daquilo que nós pudéssemos, se tivéssemos condições de fazer, porque estávamos mortos, mas mesmo que nós tivéssemos condições de fazer alguma coisa, espiritualmente falando, nada resolveria, porque as obras poderiam servir para as pessoas se gloriarem. Então tudo é de Deus, não é de obra, para que ninguém tenha oportunidade de se gloriar e dizer que é melhor, que trabalhou mais, que fez mais e que merece mais. Ninguém merece nada. É graça de Deus. João, o capítulo 15, versículo 16, fica mais certo aqui. Olha, veja que aqui já está claro: não fostes vós que me escolhesse, diz o Senhor Jesus.
que não foi nós que escolhemos ser salvos, que nós que escolhemos Ele. Pelo contrário, foi Ele, é uma obra do Senhor, foi Ele que nos escolheu. Ele que nos escolheu. Não é que um dia o pastor lá na igreja fez um apelo para alguém aceitar Jesus e eu escolhi Jesus, eu aceitei Ele. Foi Ele que me escolheu, e qualquer um dos salvos. Fique bem claro, não fomos nós que escolhemos a Deus, mas Ele que nos escolheu. E quando que se deu essa escolha? Veja bem, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Ele nos escolheu a igreja antes de ter escolhido Israel. Porque Israel foi escolhido desde a fundação do mundo. E a igreja do Senhor foi escolhida antes ainda da fundação do mundo. Ele nos predestinou segundo o beneplácito da sua vontade. Fomos predestinados. Nós não escolhimos nada. Nós fomos predestinados já lá antes da fundação do mundo. O Senhor já predestinou aqueles que Ele quis salvar pela sua vontade. É gratuitamente, nós não paguemos nada pela nossa salvação e nem jamais vamos pagar, porque já está pago pelo sangue do Senhor Jesus e a riqueza da sua graça. A garantia da salvação. Efésios, capítulo 1, versículo 13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor, isto é, a garantia, da nossa herança ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. João 6,44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. João 6,37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. João 10,28. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. João 10,29. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. João 5,24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Romanos capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Essa garantia nós temos aqui, segundo o apóstolo Paulo, de que depois que a pessoa, depois que o salvo, que foi escolhido, ele ouve a palavra da verdade, isto é, o evangelho da salvação, e crê no evangelho, nesse momento, ele é então selado com o Santo Espírito da promessa, que é a garantia, o penhor ou a garantia da nossa herança. Portanto, aqui é uma garantia do selo com o Espírito Santo para os salvos, depois que ouve a palavra da verdade e crê nessa palavra. Depois que ouve o evangelho e crê no evangelho, que o evangelho fala de Jesus Cristo como centro, né, como cerne do evangelho, o Senhor Jesus Cristo. Então a pessoa que o salvo ouve e é selado, tem a garantia de ser selado, quer dizer, selado é uma marca de que foi comprado, que ninguém pode colocar a mão ali sem autorização do dono. Outro detalhe aqui,
que entendemos que não é a nossa vontade que leva ao Senhor Jesus. Eu decido aceitar Jesus porque eu vi um apelo, porque uma mensagem muito emotiva me chamou a atenção e eu resolvi aceitar o Senhor Jesus. O Senhor Jesus diz que ninguém pode ir a Ele por si próprio. Só vão a eles aqueles que o Pai levar. Então todos aqueles que vão a Jesus, aceitam a Jesus como seu Senhor e Salvador, é aqueles e que são salvos, são aqueles que o Pai leva. Caso contrário, não há salvação. Também a outra garantia que temos, que aquele que o Pai dá, esse vai a Jesus. Não por sua vontade, mas porque o Senhor leva. E temos a garantia de que aquele que Deus leva a Jesus, ele vai a Jesus, e de modo nenhum o Senhor Jesus o lança fora. Então, essa história de que é perigoso perder a salvação, esqueça. Vamos se alegrar no Espírito Santo do Senhor, porque a salvação está garantida com o selo do Espírito Santo, com as promessas do Senhor Jesus. Jesus diz, eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. Olha, aqui está a garantia que nunca nenhum salvo vai perecer. E que ninguém consegue, ninguém arrebata da mão do Senhor Jesus. Não tem quem consiga tirar da mão do Senhor Jesus. E que aquilo que o Pai deu para o Senhor é maior do que tudo. E da mão do Pai, ninguém pode arrebatar. Isto é, por mais que seja, que queira, que seja poderoso, que seja o que for, que tente tirar da mão do Pai, não consegue. Porque diz que ninguém pode. Não há condição, a melhor condição de se tirar da mão de Deus. Vemos aqui também que quem ouve a palavra de Jesus e crê em Deus, que é naquele que o enviou, a garantia que tem a vida eterna. Está garantido que tem a vida eterna. Não entra em juízo. Não entra em juízo significa que Jesus morreu em nosso lugar. Nós fomos julgados e por causa do nosso pecado nós estávamos na condição de mortos. Então, o sacrifício de Cristo foi o pagamento que Jesus foi julgado lá na cruz no nosso lugar, sofreu a nossa morte, para que nós não entremos mais em juízo. Então nós fomos julgados em Cristo, lá na cruz. Está pago. Agora, aquele que já foi julgado em Cristo passou da morte para a vida. Quer dizer, daquela condição de morto espiritualmente, de condenado ao fogo do inferno, ele passou para a condição de vivo para Deus, para usufruir da vida eterna. E temos aqui o testemunho do apóstolo Paulo, quando ele diz que agora, pois já nenhuma condenação, nenhuma. Não existe condenação que possa existir para o salvo. Este tópico, absolutamente nada nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus, eu sugiro que o telespectador abra a sua própria Bíblia, ali em Romanos capítulo 8, e vá do versículo 28 ao 39, estude, medite em tudo que está escrito aqui nesse tópico, e com certeza você vai se emocionar, você vai compreender, e você vai glorificar a Deus pela tua salvação. Ainda que outros digam que é perigoso perder a salvação, não tem como. Não tem como porque Deus, próprio Deus, segundo o seu propósito, o propósito dele, os salvos, de antemão ele conheceu, predestinou, chamou, justificou, glorificou. Pode ter aqueles que acusem os eleitos de Deus, mas não resolve, não tem efeito, porque é Deus quem os justifica. Foi justificado por Deus, pode acusar diante de Deus, não resolve. E temos também intercessão do Senhor Jesus por nós.
E temos aqui a certeza que nada, absolutamente nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque este amor, ele não parte do homem e da mulher para Deus. Ele vem de Deus para nós. É Deus que nos ama. É Deus que ama o salvo, que fez tudo isso aqui, que entregou até o seu próprio filho, por amor aos salvos. As consequências do pecado. Diante do que nós vimos aí anteriormente, alguém pode pensar assim, bom, então uma vez que somos salvos, podemos, como diz o adágio popular, deitar e rolar no pecado que não tem problema, pois nada consegue tirar a salvação. Então, pode até pensar que esse estudo aqui é uma apologia ao pecado. Olha que não. Observe bem aqui o que diz Gálatas capítulo 2, versículo 17. Mas se procurando ser justificado em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores. Dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Tiago 1,15, aqui mostra como que o pecado se processa. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. A morte. A morte vem pela prática do pecado. Agora, que morte é essa? A gente aprendeu anteriormente, antes de aprender a verdade da Bíblia, a gente aprendia, e muitas pessoas acreditam hoje que aqui trata-se de morte eterna, trata-se de perda da salvação. Aqui está falando de morte física, porque a morte espiritual é impossível depois que o Senhor Jesus nos salvou. Então trata-se de morte física. Romanos 6,23 nos diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E agora, que principal. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 1. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios. Diz, essa imoralidade estava acontecendo entre os crentes da igreja de Corinto. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Olha o tamanho do pecado que estava acontecendo na igreja de Corinto. Abominação ao Senhor. Se continuasse esta pessoa a pecar desta maneira, ele ia ter que ser morto para não escandalizar mais o nome do Senhor, não escandalizar o Evangelho. Então veja que a consequência de um salvo optar por viver uma vida de pecado, deixar a santidade de lado e viver uma vida de pecado, ele corre o risco da morte física, ser tirado deste mundo, o Senhor matar essa pessoa e tirar desse mundo para que ele não fique dando mau testemunho mais aqui. Mas o espírito é salvo. Vamos ver na sequência aqui. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunido vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Observe aqui que a salvação não é afetada. O espírito vai ser salvo, apesar da carne ser morta aqui. É uma pessoa que, se não se arrepender e não deixar desse pecado e confessar, essa pessoa ia ser entregue a Satanás para ser destruída. Imagine nas mãos de Satanás que tipo de morte que essa pessoa ia morrer. Mas ia ser entregue para aprender que o salvo ele tem que viver uma vida de santidade e não uma vida de pecado. E aí está. Você pode conferir
tanto o que pregam na maioria das igrejas, nos púlpitos do terror, onde prende as pessoas pelo medo, onde manipulam, que se não der dízimo, perde salvação, que se não der oferta, perde salvação, que se não fizer sacrifício, perde salvação. Enfim, usam uma série de textos que realmente estão nas Escrituras Sagradas, que dá essa impressão, quando a gente não estuda a fundo aqueles versículos, dá essa impressão que é possível perder a salvação. Mas quando nós estudamos mais demoradamente, mais a fundo, então nós vemos que esses textos é só a impressão que perde a salvação, mas não é perder a salvação não. Por isso você viu aí agora o que esse pregador deu de resposta para a pergunta daquele moço, e o que a maioria das igrejas dão como resposta àqueles que têm dúvida a esse respeito. Mas ficou claro nas Escrituras que não há como, não há a menor possibilidade de alguém perder a salvação, porque é algo que Deus fez. Quem que vai tirar, quem que vai anular aquilo que Deus fez? Não tem possibilidade. Então, meu prezado telespectador, se você está nessa situação que te ensinaram que você corre o risco de perder a salvação, você teve esse estudo agora aí, você teve a oportunidade de ver e tirar isso da cabeça, perder esse medo, porque Deus não nos deu o espírito de temor para nós viver outra vez debaixo de escravidão. Não. Nós deu o espírito de filhos que clama Abba, Pai. Então, elimina-se o medo de perder a salvação. Uma vez salvo, é salvo porque é salvo por Jesus, porque foi o preço que foi pago da salvação é suficiente. Não tem nada que alguém possa fazer e acrescentar para obter a salvação, porque ela já foi, como vimos aí dos textos, ela foi obtida já. Ela já foi planejada antes da fundação do mundo e foi concretizada na cruz do Calvário. Glórias a Deus! Não tem como o salvo perder a salvação. No entanto, como viu aí nos estudos, não é porque somos salvos que vamos viver em pecado, não. Temos que combater contra o pecado. Temos que combater contra os desejos, concupiscência que operam na nossa carne contra o espírito. Tá bom? Eu agradeço a tua paciência, você está com a gente até agora. Que o Senhor te abençoe, te guarde, que o Senhor, o Espírito Santo, fale aí no teu coração tudo o que for preciso. E que você possa então, se você está no caminho certo, continuar, e se acaso não, então você acertar o caminho aí. Em nome do Senhor Jesus. É a minha oração, que eu peço e agradeço. E se for do agrado do Senhor, no próximo vídeo estamos juntos novamente, estamos aí de volta. Tá bom? Até lá, na paz do Senhor Jesus.